Olá, eu sou a Heloísa e no vídeo de hoje estaremos falando sobre ângulos. Então a primeira pergunta é: o que é um ângulo? O ângulo é o espaço formado entre dois lados que partem do mesmo ponto. Ó, eu tenho um ponto e aí eu tenho um espaço entre dois lados. Ó. Vou chamar esse aqui de lado 1. E esse aqui de lado 2. E esse aqui é o meu ponto. Então, eu tenho o espaço formado entre dois lados, ó. Lado 1, espaço formado entre dois lados que partiram do mesmo ponto. Esse ponto aqui, que foi o ponto de partida, tá? Esse aqui, ó, a gente chama de vértice. Esse ponto a gente chama de vértice. Então, ângulo é o quê? Ângulo é o espaço formado entre dois lados que partem do mesmo ponto. E aí, é bom ressaltar aqui que é o espaço interno, tá? Eu estou falando dessa abertura aqui, ó. Não estou falando da abertura aqui externa, estou falando da abertura interna, sempre. Todo o espaço formado entre essas duas retas aqui, ó, entre esses dois lados, tem a mesma medida. Isso é um ângulo. Ok, o ângulo, ele tem uma medida. A gente já descobriu o que é um ângulo, mas como que a gente mede esse ângulo? Como a gente fala, como que eu vou medir ele? Porque a gente tem as unidades de medida, lembra? De comprimento, de área, de volume, de capacidade, que é litro. Então, qual é a minha unidade de medida aqui para o meu ângulo? O meu ângulo a gente sempre mede em graus. Então, aqui, ó. Mede em graus. O que significa isso? Significa que toda vez que a gente tiver esse símbolozinho aqui, ó, é um O engraçadinho com uma bolinha aqui em cima, a gente está falando sobre ângulos, porque eu escrevi qualquer número. Vamos supor que aqui seja uma abertura de 35. 35, ó, bolinha, 35 graus. Então, toda vez que eu ver um número e uma bolinha, eu estou falando sobre medida de ângulos, ok? Fechamos. Segunda parte, vamos classificar esses ângulos, porque dependendo da abertura, do tamanho desse ângulo, a gente dá nome a eles, a gente classifica eles. Então, vamos lá, as classificações. Ok? Fica aí comigo. Então, temos o seguinte, temos os tipos de ângulos, né? Ângulo agudo, reto, obtuso, raso, completo e côncavo. São muitos ângulos, a gente usa todos eles? Normalmente, não. Só os mais cobrados, que é o reto, o agudo e o obtuso. Mas a gente vai entender e diferenciar todos eles. Vamos lá. O que é um ângulo agudo? O ângulo agudo, ele tem medida entre 0 graus e, e entre 90 graus. Ora, nesse caso, o meu ângulo agudo, ele pode medir 0? Não, porque ele tem que ser, maior que 0. Ele pode medir 90? Não, porque ele tem que ser menor que 90. Ele está entre 0 e 90. O ângulo reto, ele tem qual medida? A medida dele é exatamente igual a 90, ok? O ângulo obtuso, ele é o quê? O ângulo obtuso, ele tem medida entre 90 graus e 180. De novo, ele não pode medir 90 e ele não pode medir 180. Esses são só os nossos parâmetros. Ele pode medir 90,1, pode. Pode medir 179,9, pode. Só não pode medir o 80. O ângulo raso, ele tem a medida exatamente de 180. Um ângulo completo, ele tem qual medida? A medida de 360. E o ângulo côncavo, ele tem que medida o ângulo côncavo? Ele vai de 180
até 360. Ele está nesse intervalo, né? De 180 e 360. Ora, eu poderia aqui desenhar para vocês quais são as medidas, mas eu pensei em trazer objetos que tem dentro da nossa casa que formam esses ângulos aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu peguei um pegador de legumes, de batata, de salada, eu não sei muito bem o nome disso aqui. Mas olha só ele aqui, ó. Presta atenção. Ele tem tá partindo do mesmo ponto, que é essa aberturazinha aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tá partindo do mesmo ponto. E ele tem uma abertura, ó. Ele não passa de... eu nem consigo, ó, abrir ele, ó. Tá vendo? Ele só fica no ângulo, o quê? Menor que 90. Ora, você vai me perguntar, mas o que é o ângulo de 90 graus? Um ângulo de 90 graus, ele é exatamente o ângulo que a gente forma, por exemplo, no cantinho do quadro que a gente tem na parede, entre a parede e o chão. Olha para a parede e o chão aí da sua casa. Esse cantinho aí mede exatamente 90 graus. A gente tem esse triângulo aqui, ó, para quem já comprou um esquadro. Deixa eu colocar minha mão aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, é igualzinho o que... Ó, chegar perto. Esse ângulo aqui, ó, ele mede 90 graus. Ele é igualzinho o ângulo que tem aí entre o encontro da parede e do chão da sua casa. Então, vamos. Eu falei de 90, o agudo. Agora vamos para o obtuso. O obtuso, eu trouxe essa capinha aqui, ó, de CD, né? Aqui, de DVD, na verdade. Vamos lá, aqui dá pra gente revisar todos, ó. Eu tenho um encontro aqui, ó, partindo do mesmo ponto. E a abertura, ó, 0, menor que 90, 90. E aí, ó, se eu esticar ele mais, ele fica o quê? Maior que 90. Então, eu tenho aqui uma abertura de maior que 90 e entre 180. Então, eu tenho um ângulo aqui, ó, obtuso. Mas e se eu abrir ele todo aqui, ó? Aí eu fico com um ângulo raso, que é, ó, ele tem aqui, ó, essa abertura dele mede 180. E aí, a gente tem agora o ângulo completo. O ângulo completo é o mais comum aí de você encontrar na sua casa. Aqui, perdão, o relógio ali, né, do meio-dia. Aí vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quando fecha o 12 de novo, quando tem 1 hora, ele leva a volta completa. Aqui, ó, um CD. A gente tem o que aqui, ó? Ah, igual o relógio que eu falei, ó, a volta completa. E aí, pensei assim, o que dentro de casa poderia exemplificar o ângulo côncavo? Que ele é mais que 90, mais que 180 e menor que 360. Eu pensei nesse espelhinho aqui, ó, nesse espelhinho. Tá, ó, espelhinho. O que a gente tem? Espelho fechado, 0. Aqui, ó, menor que 90, agudo. Exatamente 90 aqui, ó, exatamente 90, maior que 90. Tá aqui, ó, tá aqui. 180, ó, é como se eu tivesse deitado ele no chão. Tá vendo? 180. Só que esse daqui, ó, ele consegue ir além do 180, ó. Eu posso fazer aqui, ó, 200, por exemplo. Essa abertura aqui, ó. Tá vendo? Eu poderia aqui, ó. E eu não consigo mais que isso. Esse aqui é o máximo que eu consigo, tá vendo? Mas aqui eu tenho 180, maior que 180. Tô falando dessa abertura aqui. Foi? E o 360 nós já vimos. Então, vou colocar aqui algumas imagens pra gente poder visualizar o ângulo. Já trouxe alguns exemplos de objetos que a gente tem dentro de casa. Expliquei quais são as medidas, então agora vai aparecer aí pra você uma imagem de um exemplo de ângulo agudo, aí a imagem, ângulo reto, imagem, ângulo obtuso, vai aparecer aqui uma imagem, o ângulo raso, o ângulo completo e o ângulo côncavo. Bem,
Espero que você tenha gostado dessa aula. E foi para te ajudar a diferenciar os tipos de ângulos. Até o próximo vídeo. Ah, e se você gostou, deixa o seu like aqui.